pessoal, meu nome é professor Bruno e hoje a gente vai falar um pouco sobre teoria dos conjuntos e funções. Para começar, vamos falar um pouco sobre a introdução da teoria dos conjuntos. Então, como a gente representa um conjunto? Temos três formas diferentes para representá-lo. A primeira forma é essa maneira tabular. Então, escrevemos o nome do conjunto em letra maiúscula e os seus elementos dentro dele entre chaves, separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Então aqui temos o elemento A, o conjunto A, com os elementos 1, 2 e 3. E aqui o conjunto B, com os elementos 4 e 5. Essa outra forma é chamada de diagrama de Venn e será muito importante para as aulas de funções. O diagrama de Venn, desenhamos um balão e dentro dele colocamos os elementos. Então aqui estão os elementos do conjunto A. 1, 2 e 3. E a outra forma é essa daqui, onde colocamos o conjunto universo, que falaremos mais à frente sobre o que é, e uma forma de se comportarem os elementos. Então aqui falamos que o x pertence aos naturais não nulos, tal que o x ele é um número entre 1 e 3, ou seja, 1x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Se formos comparar esses dois conjuntos, o 4 não pertence ao A. Então escrevemos 4 não pertence ao A. E o 4 pertence ao B. Então escrevemos dessa forma. Subconjuntos são conjuntos dentro de conjuntos. Então aqui temos o conjunto A e o conjunto B dentro dele. Aqui falamos que B está contido em A. Entretanto, A não está contido em B. Temos também alguns conjuntos especiais. Então, conjunto vazio, ele é denotado pelas chaves sem nada dentro ou por esse zero cortado. O conjunto unitário, que possui só um elemento, e um conjunto infinito, que possui infinitos elementos. Então, se x é maior que 1, ele pode ser 2, 3, 4, até o infinito. Igualdades entre conjuntos são possíveis se os dois conjuntos eles têm os mesmos elementos. Então, aqui, o primeiro conjunto ele tem os elementos 1, 2 e 3, enquanto no segundo conjunto, 3, 2, 1. Apesar da ordem ser diferente, os elementos são iguais, e é isso que importa. E o conjunto universo vai ser o conjunto que abrange todos os elementos que teremos no estudo. Agora vamos passar para a segunda parte da aula. Vamos falar um pouco sobre as operações envolvendo conjuntos. As duas primeiras operações são as mais básicas. É união e intersecção. O que é união? A união, você tem um conjunto A e um conjunto B e você vai unir os elementos entre eles. Então, se o nosso conjunto A é 1, 2, 3 e o nosso conjunto B é o 3 e o 4, a união deles vai ser 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2 e o 3 vem do A, o 3 e o 4 vem do B. Não é necessário repetir o número 3. A intersecção é um número comum entre os dois conjuntos. Então, o número em comum entre os dois conjuntos é o 3. Então, a intersecção é o 3. Se formos analisar pelo diagrama de Venn, a união vai corresponder todo o conjunto A e o conjunto B. Enquanto a intersecção, ela só pega a parte que os dois têm em comum. Então, seria o meio aqui deles. As duas próximas operações, elas são um pouquinho mais complicadas, mas nada de outro mundo. A diferença e o conjunto complementar, fazemos o seguinte. Temos os dois conjuntos aqui de novo. A diferença de A para B são os elementos de A, com exceção dos números de B. Ou seja, como A tem 1, 2 e 3 e o B já tem esse 3, tiramos esse 3 e sobra apenas 1 e o 2. O complementar, temos o B menos o A. Então aqui B menos A, o mesmo processo da diferença. Aqui temos o conjunto B, o 3 em comum com o A. Então a gente tira esse elemento.
fazendo um exemplo prático dessa parte de operações entre conjuntos, supondo que temos um produto, 280 pessoas conhecem esse produto A. 80 pessoas conhecem os dois produtos e 20 pessoas não conhecem, e foram entrevistados no total de 350 pessoas. Então aqui temos nosso conjunto união, composto pelo produto A, o produto B, uma parte da população que conhece os dois produtos e uma parte da população que não conhece nenhum dos produtos. Então, se 80 conhecem o A, a gente coloca 80 entre os dois conjuntos. 200 vão acabar conhecendo apenas o A, uma vez que se 280 conhecem o A e 80 dessas pessoas também conhecem o B, para conhecer só o A, sobram 200. Se somarmos todos os números, a gente precisa que chegue no 350. Então, 200 mais 80 mais 20 mais x, que é o número de pessoas que só conhecem B, é igual a 350. Resolvendo, temos que 50 pessoas conhecem apenas B. Agora vamos para a parte final dessa parte de conjuntos e vamos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto numérico são os naturais. São aqueles números que você aprende desde criancinha. Então, 0, 1, 2, 3. Uma peculiaridade dele, e também dos outros, é esse sinal, esse asterisco. Esse asterisco ele significa não nulo, ou seja, é o conjunto, exceto o número 0. O conjunto dos inteiros, ele abrange o conjunto dos naturais e a parte negativa desses números naturais. Ou seja, desde o menos infinito até o mais infinito. O conjunto dos racionais, eles vão ser são aqueles números que você consegue escrever em forma de fração. Então, denotamos dessa maneira. X sobre y, onde x ele pertence aos inteiros e y pertence aos inteiros não nulos, porque o denominador da fração não pode ser nulo. E o conjunto dos irracionais, que são aquelas dízimas não periódicas. Ou seja, o π, que é um número irracional, o raiz de 2, outras constantes, raízes que você não sabe o valor correto, por exemplo, raiz de 4, que é 2, ela entra na parte dos racionais. Raiz de 2, raiz de 3, ela vai entrar na parte dos irracionais. E o conjunto dos reais? O conjunto dos reais é a junção dos irracionais com os racionais. Por esse desenho, conseguimos ver melhor a relação entre os conjuntos. Então, temos os naturais no meio deles, os inteiros, eles contêm os naturais, os racionais, eles contêm os inteiros e os naturais, os irracionais, eles ficam sozinhos, porque eles não contêm esses outros elementos. E os reais, ele vai abranger todo mundo. Mais para frente teremos outros conjuntos, mas serão abordados melhor quando chegar a hora.